Ai, meu filho é minha vida. Meus filhos são tudo pra mim. Então, não é. Sabe por que que não é? Vamos refletindo junto aqui. Refletir e agir, né? Não é pra gente ficar vendo a vida como uma poesia. A vida é uma poesia, mas não é pra ficar sendo apreciada, é pra viver. Então vamos ouvir, refletir e agir diante das reflexões aí, né? Não é só compartilhar, mandar um aviãozinho pro amiguinho, é levar pra casa, né? Fazer a tarefinha. Quando eu falo que não, eu deixo meu filho ser quem ele é. Meu filho, não, ele tem plena liberdade para ser quem ele é. E aí, ao mesmo tempo, eu. Não, meu filho jamais faria isso, principalmente se ainda forem crianças. Não, meu filho jamais faria isso. Quem disse? Uma pessoa que tem essa ideia de meu filho é minha vida, meu filho é tudo para mim, ela não entendeu ainda que os filhos somos, né? Para nós que temos filhos, somos usados como instrumentos e também passamos por instrumentos, né? O ciclo da vida, o ciclo sem fim aí do Rei Leão. Somos usados como instrumentos para gerar vida, para trazer, para que a vida se mantenha aqui nesse planeta, no plano superior aí que não cabe a nós reger, cabe a nós só atuar. E existe essa confusão enorme da expectativa que é criada sobre as crianças que pomos no mundo. Quando eu tenho a consciência plena de que sou responsável, sim, pela sobrevivência e pelas boas condutas e bom viver daquele cidadão que veio ao mundo através de mim, até certo ponto da vida dele, eu olho de forma responsável e eu atribuo a mim o papel o qual eu me coloquei a serviço. E entendo que é só um papel, é uma função, é um dos papéis que eu assumi me dedicar nessa minha experiência, na experiência daquelas pessoas ali. Mas eu preciso ter muito claro o tempo todo de que meu filho é um indivíduo separado de mim. Eu tenho a minha vida e o meu filho tem a vida dele. E ele pode, inclusive, ser um indivíduo que veio experimentar a vida de uma forma completamente contrária à que eu vim experimentar. E justamente essas pessoas acabam nascendo no mesmo núcleo, porque uma tem muito a aprender com a outra. Porque o fluxo da experiência aqui é essa harmonização da relação, das relações, todas elas. E dentro da família, eu creio que isso não seja surpresa para ninguém, é óbvio que estão os maiores desafios. Né? Se a gente vive uma vida de muitos desafios de relação fora da família, é porque eu não estou me acertando com os meus desafios dentro da minha família, porque a sociedade, os amigos, é uma extensão do que eu vim experimentar dentro do meu núcleo familiar. E aí não é tão superficial, nada é superficial e simples de entender assim, né? Tudo precisa se aprofundar. Mas de uma forma uma síntese, é isso aqui. Então, quando eu me permito perceber que o meu filho é um indivíduo separado de mim, que ele não veio cumprir com as minhas expectativas e ele não veio necessariamente ter os mesmos gostos que eu consigo enxergar, eu consigo criar um ambiente mais harmônico e de respeito no meu núcleo familiar. Porque eu consigo. Não é fácil para o ser humano fazer isso, não é fácil, é um caminho bem. Você tem que trabalhar muita coisa em si para aceitar cada um do jeito que é, né? Porque a gente tem essa tendência de querer que todo mundo viva e sobreviva de acordo com as ideias da nossa cabeça. E a gente fica dentro dos nossos registros achando que todo mundo calça as nossas botas. E daí a gente fica nessa esfera do julgamento que só leva para confusão, né? Leva para o caos, para a miséria. Essa coisa da minha verdade, do ponto de vista. Então, que é um ciclo de miséria assim, enfim. Ao enxergar o meu filho como um indivíduo que tem lá a sua própria experiência individual e intransferível, e que eu tenho sim muito o que aprender com esse cidadão, assim como ele comigo, eu consigo criar um lugar de paz, porque existe respeito pela experiência do outro. Eu, aqui dentro das minhas ferramentas, uso do mapa natal, da astrologia, já em atendimentos para outras pessoas, e recorro muito ao mapa natal do meu próprio filho, que ele ainda tem só 5 anos, então ele ainda está, né, nessa... não densificou ainda completamente, que ele está no primeiro setênio da experiência ainda, então ele ainda está nessa fase de absorção da vida, de criar as interpretações dele, que é a base da experiência que ele vai ter para o resto da existência dele.
Então seria o papel dos pais, por isso que eu gosto muito bato muito nessa fala, que seus filhos não são seus filhos, porque eles são filhos da vida. E quando eu entendo e permito que a vida se dê, e eu permito me entender, eu permito eu compreender que eu fui um instrumento para que a vida se perpetuasse e para que o ciclo da vida continuasse, que eu não tenho domínio nenhum sobre isso, que eu tenho que apenas cumprir com o meu papel com muita responsabilidade, porque a responsabilidade de colocar uma pessoa no mundo é imensa. Se você faz com consciência e saindo dessa esfera de ele vai fazer o que eu quero, ele vai estudar na escola que eu quero, sem observar. Enquanto a criança é pequena, não tem jeito, você vai testando e vendo o que funciona e o que não funciona. Mas não o que funciona para você, o que funciona para a criança. E quando a criança é muito pequena, eu não tenho como questionar, porque ela não tem ela não está ainda nessa condição de raciocínio. Olha como que é um exercício muito foda mesmo, esse de ser pai e mãe. Porque você tem que entrar num lugar de observação tão imenso para poder permitir que essa criança seja ela, porque até essa criança chegar numa idade em que ela consegue dialogar ela vai para a mente, né? Ela sai do coração e vai para a mente, ela vem aqui para a esfera da existência nossa adulta aqui, que nem todos são adultos, né? Tem muitos que estão lá ainda parados na imaturidade, a maioria deles. E enquanto essa criança não atinge essa maturidade de raciocínio intelectual, de intelecto, você vai ter que trabalhar na pura observação. E para você estar num lugar de observação, você tem que ter saído da esfera do julgamento e da expectativa. Só isso aqui é um exercício de maturidade imenso para qualquer um. Então não, seus filhos não são seus filhos. Seus filhos são filhos da vida, assim como você. E a gente precisa conseguir saber dar esse passo para trás para permitir que a vida se dê de acordo com como ela quer se dar. Além dos nossos orgulhos, além dos nossos apegos, além das nossas carências e além das nossas projeções, principalmente em cima dos nossos filhos. Porque a gente faz as coisas por amor. A gente se movimenta achando que está fazendo o melhor para aquela pessoa. Mas o meu melhor, as minhas dores, pode não ter nada a ver com o melhor e as dores daquela pessoa que eu gerei, pari, que eu estou criando, que eu pus no mundo, seja eu pai ou mãe. E é aí que eu crio um monstrinho. Quando eu faço com inconsciência, é isso que acontece. Porque eu fico tentando encaixar aquela existência, aquela experiência dentro da minha. E não porque um é filho do outro, as dores vão ser as mesmas. Não porque um é filho do outro, a experiência vai ser similar. E não porque um é filho do outro, as percepções vão ser iguais. Cada um é um. E antes de sermos filhos uns dos outros aqui, eu falo isso muito pro meu pequeno, somos irmãos. Antes de termos essa relação pai, mãe, filho aqui, humana, nós somos todos irmãos na unicidade. Quando você começa a enxergar assim, você se coloca como um igual. Bem delicado esse momento aqui, mas você se coloca como um igual diante do seu filho. Os filhos nunca serão maiores que os pais, né? Porque a gente tem que respeitar a hierarquia da vida. Mas você como conseguir se colocar num igual ao ponto de aprender a cada dia com aquele cidadão e permitir que ele transite pela vida dentro da experiência que ele veio trilhar e não do que você quer para ele, isso causa uma paz muito grande no dia a dia, cria um vínculo muito mais profundo e você começa a dar uma sensação de missão cumprida, porque você está fazendo a sua parte, cumprindo o seu papel, mas permitindo que a vida se dê. Acima de tudo e além de tudo. O mapa natal é um caminho maravilhoso para você entender melhor quem é o indivíduo que é o seu filho e qual é o caminho que ele veio trilhar. Não para você querer controlar, mas ao contrário, para você permitir soltar as rédeas em alguns momentos, além do seu querer, para o que aquela pessoa veio viver e não para o que você quer que ela viva. Beijo.